Então, gente, continuando aqui com a correção dos exercícios do capítulo 14, né? Vamos para G. Use tabelas de verdade completas ou parciais, conforme o que for apropriado, para decidir se as sentenças de cada um dos 10 grupos abaixo são ou não são conjuntamente satisfatórias. Né? Então, a gente está testando aqui consistência, né? Para a gente saber que elas são consistentes, a gente precisa só de uma linha em que elas são verdadeiras, né? Para provar que elas não são consistentes, ou, exato, para provar que elas são consistentes, a gente precisa de uma linha em que elas sejam todas verdadeiras. Né? Para provar que elas não são consistentes, a gente tem que provar que não há essa linha, e aí a gente vai ter que fazer a tabela toda. Né? Vamos começar pela primeira aqui. Então, eu vou dar check para consistente e não para não consistente. Vamos lá. Essa primeira aqui. A, né? A gente precisa, vamos dizer que A é verdadeiro. Se A for verdadeiro, A implica A é verdadeiro. Né? Não A implica não A é verdadeiro também, porque o antecedente vai ser falso. Né? A e A é verdadeiro e A ou A é verdadeiro. Pronto, a gente tem uma linha aqui em que todas são verdadeiras. Então elas são consistentes, porque se o A for verdadeiro, todas são verdadeiras. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: A implica não A. Então, A implica não A só vai ser verdadeira se A for falso. Tá? Só que se A for falso, não A implica A vai ser falso, né? Porque aí o antecedente vai ser verdadeiro e o consequente vai ser falso. Então, essas duas aqui, elas são inconsistentes. Vamos ter que fazer a tabela toda. A implica não A. Né? Não A, que no caso é F, V. Então, V implica F. Vai dar F e aqui vai dar V. E a outra que a gente quer fazer é não A implica A. Aqui vai ficar F e V. V implica F implica V vai dar V e V implica F vai dar F. Né? Então, perceba, na primeira linha essa é falsa, na segunda linha essa é falsa. Não tem linha que todas são verdadeiras, elas são inconsistentes. Voltei. Hoje eu não estou especialmente hábil com o equipamento, não. Tá vendo? Não estou especialmente hábil. Vamos lá. Essa terceira aqui, será que elas são consistentes? Se sim, tem que procurar uma linha em que todas são verdadeiras. Que é muito fácil, né, gente? E veja, se o C for verdadeiro, as duas últimas vão ser verdadeiras, né? Então, todo mundo é verdadeiro aqui, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, vamos pegar uma linha que tanto A, quanto B, quanto C são todos verdadeiros, né? Nesse caso, A ou B é verdadeiro, A implica C é verdadeiro e B implica C é verdadeiro. Então, elas são consistentes. Né? Existe uma linha em que todas são verdadeiras. Já essa última aqui, ela não é consistente. Tá? Por quê? Porque a única linha, ela é igual, só tem uma sentença a mais. Né? A única linha em que não C, as únicas linhas em que não C vai ser verdadeiro, vai ser uma linha em que C é falso. Certo? Aí, perceba. Opa, vamos só fazer assim. Se C é falso, né? Aqui esses consequentes são falsos. Para esses condicionais serem verdadeiros, a única chance é um antecedente ser falso, né? Aí no caso aqui vai ser V. Aí aqui teria que ser falso e falso. Mas nesse caso, aqui vai ser falso. Né? Então, se o não ser é verdadeiro,
tanto o A quanto o B tem que ser falso para esses dois condicionais serem verdadeiros. Mas aí o A ou B vai ser falso. Então elas não são consistentes. Tá, vamos para a próxima. B, I, C ou A. A implica B? Não sei. Vamos lá. B. Vamos botar aqui primeiro as proposições, né? A, B e C. B, I, C ou A. A implica B e não é o caso de B ou C. Vamos lá. Para essa primeira fórmula ser verdadeira, né, como ela tem um conjunto aqui que é B, B tem que ser verdadeiro. Tá? Se B é verdadeiro, esse aqui também vai ser verdadeiro, né? Agora a gente tem que ver o que a gente faz com C ou A. Então, ou C ou A tem que ser verdadeiro. Né? Como aqui eu estou falando que não é o caso de B ou C, para isso daqui, essa negação ser verdadeira, já que eu sei que o B tem que ser verdadeiro, o C tem que ser falso. Né? Porque aí aqui vai ser falso e aqui vai ser verdadeiro. Então, C tem que ser falso. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente já tem aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Agora, ver se aqui a gente vai ter um verdadeiro também. Então, se a gente colocar o A verdadeiro, C ou A vai ser verdadeiro. Como o B é verdadeiro, esse aqui também vai ser verdadeiro. Então, nessa atribuição aqui, nessa interpretação, todas são verdadeiras. Perceba. Então, vamos só refazer aqui para a gente ter certeza. Olha só. B, A implica B, verdadeiro, né? Porque tanto A quanto B é verdadeiro. Não é o caso de B ou C. Ah, aqui é um B ou C, né? Então, pronto. Então, isso aqui é inconsistente, tá? Eu achei que era um I ali. Então, isso aqui é inconsistente. Por quê? Veja só. Por que isso aqui é inconsistente? Para essa primeira fórmula ser verdadeira, o B tem que ser verdadeiro. Mas se o B for verdadeiro, essa disjunção vai ser verdadeira e essa fórmula vai ser falsa. Né? Então não tem como essas duas fórmulas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Que a primeira está afirmando B e a última está dizendo que B é falso. Né? Porque se não é o caso de B ou C, tanto B quanto C tem que ser falso. Né? Mas não dá. Inconsistentes. Vamos para a próxima. A se somente se B, também não sei, né? Muito grande. Vamos escrever aqui. A gente tem A e B só, né? Aí é A, se somente se B. Isso implica B, correto? A segunda é B implica, não é o caso de A, se somente se B, e depois é A ou B. Tá, vamos lá. Então, eu sei que um desses dois tem que ser verdadeiro, por causa dessa última fórmula aqui, tá? Então, a quarta linha aqui, 1, 2, 3, essa quarta linha aqui não pode, né? Porque essa última fórmula seria falsa, tá? A única linha tá, essa linha aqui, ó, VF, vamos testar ela. Porque aqui fica falso, né? Aí esse condicional vai ser verdadeiro. Isso aqui vai ser verdadeiro. E como isso aqui é falso, esse consequente vai ser verdadeiro e esse condicional vai ser verdadeiro. Então pronto, essa linha aqui. A é verdadeiro e B é falso. Né? Por quê? Como eu disse, esse bicondicional vai dar falso, mas como o antecedente desse condicional é falso, o condicional é verdadeiro. Aqui esse bicondicional vai dar falso, mas aqui está negando. Né? Então vai ser um condicional com consequente verdadeiro. Né? De modo que ele vai ser verdadeiro também. E A ou B vai ser verdadeiro por causa que A é verdadeiro. Então elas são consistentes. Ali uma linha que elas são consistentes. Vamos para a sétima. A sétima está dizendo o seguinte.
A, se somente se B ou C. Não sei. Vamos testar. A, B, C. A, se somente se B ou C. C implica não A e A implica não B. Tá. Tá. Vamos ver. Se o A for verdadeiro, ó, olha só, se o A for verdadeiro, o B tem que ser falso, né? Porque se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, essa terceira fórmula vai ser falsa. Então vamos testar essa possibilidade aqui. Então, se o A for verdadeiro e o B for falso, aqui é verdadeiro. Se o A for verdadeiro, aí aqui vai ter que ser, não A vai ser falso, o C vai ter que ser falso também. Só que aqui não dá, né? Porque aqui seria falso, isso aqui seria falso. Então, talvez elas sejam inconsistentes. Mas para a gente saber mesmo, vamos fazer a tabela toda. Tá? Vamos lá. Mas a gente vai fazer com atalhos, né? Que a gente não é mais bobo, né? Não precisa ficar fazendo tudo. Ó, as linhas em que o A são... A gente quer uma... O que a gente está querendo? Uma linha em que todas são verdadeiras, né? A gente quer uma linha em que todas são verdadeiras. Pô, não tem muito atalho, né, gente? Não tem muito atalho. Tá, vamos lá, vamos fazendo, né? Tô vendo muito atalho. Aqui fica F, 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 depois V, 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 né? Então as linhas que C for verdadeiro, isso aqui vai ser falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. E aqui tudo verdadeiro. Né? Então essas duas linhas aqui a gente já pode... Não servem pra gente, né? A gente está procurando uma linha em que tudo seja verdadeiro. Então, a gente já tirou duas. Vamos lá. O não B, aqui fica falso. Aqui é verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A implica não B. V implica F, tá F. V implica V, tá V. Aqui vai dar tudo V, porque o A é falso, né? Então a gente também não pode ser essa linha. Sobraram ainda 5 linhas, tá? Vamos ver como é que fica o B ou C aqui. Aqui fica falso. Aqui fica verdadeiro. Aqui fica verdadeiro. Aqui fica verdadeiro. Aqui fica falso. Né? Nessa linha aqui o A também é falso, então esse aqui é verdadeiro. Então já achei uma linha aqui, tá? Aqui a princípio eu não preciso nem fazer mais. Porque eu já achei uma linha que todas são verdadeiras, então elas são consistentes. Mas vamos continuar aqui. Essa aqui fica falsa. Aqui fica falsa. Aqui fica falsa. E aqui fica falsa. Então só essa última linha mesmo. Só é verdadeiro se todos forem falsos, né? Só repetindo. Se todos forem falsos, esse condicional vai ser verdadeiro, porque o antecedente é falso. Esse condicional vai ser verdadeiro, porque o antecedente é falso. Esse aqui vai ser falso, porque ambos os disjuntos são falsos, mas o A também é falso, então esse aqui vai ser verdadeiro. Certo? Vamos para a próxima. 8. Beleza. Vamos lá. Eu acho que é consistente. Mas vamos procurar uma linha em que todos sejam verdadeiros. Eu tenho A, B, não B ou não A, né? Então aqui eu já sei que... Opa. Vamos ver as dicas aqui que a gente tem, né? Pela essa primeira, a gente sabe que se tem uma linha em que todas são verdadeiras, o valor de A é o mesmo valor de B. Pela segunda, a gente está sabendo já que não é o caso,
de A e B serem verdadeiros, né? Então, por enquanto, a única linha que serve para a gente é a linha que A e B seja falsa, né? De fato, na linha que A e B seja falsa, esse aqui também funciona. Então, vamos lá. Se tudo for falso, A somente se B é verdadeiro, não B ou não A vai ser verdadeiro, né? Porque tanto aqui quanto aqui é verdadeiro, então fica verdadeiro. E A implica B é verdadeiro, elas são consistentes. Vamos para a próxima. Cansa, né, gente? Vamos lá. Aqui a gente tem, tem 4, né? Tem A, tem B, tem C e tem D. Não bora fazer a tabela toda não, viu? Vamos torcer para elas serem consistentes, para a gente só precisar achar uma linha, né? Vamos lá. Essa linha tem que ser uma linha que A tem o mesmo valor que B, né? A implica C, B implica D, e não é o caso de C ou D. Essa última linha aqui, não é o caso de C ou D, está dizendo que a única linha, as únicas linhas em que isso daqui vai ser verdadeiro é quando C e D forem ambos falsos, né? Então a gente já sabe o valor de verdade que precisa ter C e D. Como D é falso, B tem que ser verdadeiro, né? Para esse daqui ser verdadeiro. Como C é falso, A tem que ser verdadeiro, para essa daqui ser verdadeira. Gente, eu tô cansado já. Repetindo. Vamos lá, que tá errado, tá? Como D é falso, o B não pode ser verdadeiro, né? Porque se o B fosse verdadeiro, a gente teria o Vera Ficha aqui. Então, para esse aqui ser verdadeiro, o B tem que ser falso. Para A implicar C ser verdadeiro, o A tem que ser falso também, né? Porque o C é falso, certo? Então, a gente tem assim, ó. E ainda assim, A tem o mesmo valor que B, né? Então, quando todos são falsos, essas 4 fórmulas são verdadeiras, né? Se A, B, C e D são falsos, A tem o mesmo valor de B, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Se tem um condicional com antecedente falso, então esse aqui é verdadeiro. Tem um condicional com antecedente falso, então esse aqui é verdadeiro. E não é o caso de C ou D ser verdadeiro, então esse aqui é verdadeiro. Então, elas são consistentes quando todas as fórmulas são falsas. Vamos lá para a próxima. Aí, esse negócio de ficar fazendo vários exercícios começa a cansar a cabeça, né? Vamos lá. A e B. Vamos torcer aqui também para elas serem consistentes. Tá. Para a gente não ter que fazer toda. Mas já vi aqui que a gente não precisa fazer toda, mesmo se elas não forem consistentes, porque a gente consegue eliminar várias linhas aqui. Olha só. Para essa terceira fórmula aqui ser verdadeira, o B tem que ser falso. Certo? Só em linhas que o B é falso que essas 3 fórmulas podem ser verdadeiras, porque essa última só é verdadeira quando o B é falso. Aí tudo bem, se o B for falso, essa daqui vai ser verdadeira. Se o B, aí, né, como o B é falso, isso aqui vai ser verdadeiro. Para essa conjunção ser verdadeira, o A também tem que ser falso. O A tem que ser verdadeiro, desculpa, gente. Né? O A tem que ser verdadeiro. Aí fica V e V fica V. Ah, não, tá certo. O A tem que ser falso, porque eu estou querendo a negação. O A tem que ser falso. Né? Para que essa conjunção seja falsa e essa negação seja verdadeira. Então, quando ambos são falsos, olha, se tanto A quanto B for falso, não B é verdadeiro. Né? Porque B é falso. Como B é falso, B implica A. Né? Um condicional com um antecedente falso seria verdadeiro. Como o B é falso e o A é falso, né? Como o B é falso, esse conjunto aqui seria verdadeiro, mas então eu preciso que o A seja falso também. Para esse conjunto, essa conjunção ser falsa e a negação ser verdadeira. Então, quando todos são falsos, isso aqui é tudo verdadeiro, de modo que elas são consistentes. Tá? Continuando, gente. Vamos para H, né?
Para cada um dos 10 argumentos abaixo, decida se ele é válido ou inválido. Use tabelas de verdade, completa ou parciais. Definitivamente não estou. Bom dia. Completas ou parciais, conforme for apropriado, para justificar sua resposta. Tá bom. Válido ou inválido, né? Tá bom. Então, o que acontece? Eu tenho um A, né? Esse primeiro aí eu tenho A. Tenho A implica A e não A. E tenho não A. Tá, então vamos ver. A pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso vai ser falso ou verdadeiro. Essa linha aqui não importa pra gente, né? O que a gente está querendo ver é a validade. Só que nessa linha a conclusão é verdadeira. Então não importa. Né? Isso aqui é uma contradição. Isso aqui é sempre falso. Verdadeiro com falso dá falso. Né? Então, a única linha em que a conclusão é falsa, a premissa também é falsa. De modo que ele é válido. Vou dar OK aqui para válido, tá? O que acontece? O que ela está dizendo? O que esse argumento está dizendo? Pô, se A implica uma contradição, A tem que ser falso. Né? E isso parece fazer sentido. Espera aí que o ventilador está fazendo muito barulho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos para a próxima. A próxima aqui tem A e tem B, né? Então, a princípio, nossa tabela aqui teria... Vou só descer um pouquinho aqui, só para não ficar aquele final de página. Nossa tabela aqui teria 4 linhas, né? Então, tem um A. Para provar que ele é válido, a princípio eu teria que fazer todas as linhas, né? E mostrar que não tem uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Mas a gente viu que a gente consegue argumentar. Então, essa aqui é a conclusão, né? Certo. Novamente, como a gente está procurando uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, a gente não precisa se importar com as linhas em que a conclusão são verdadeiras. A conclusão é verdadeira, né? Que no caso é a primeira e a última. Então aqui a conclusão vai ser verdadeira. A gente não precisa fazer essas linhas, porque elas não vão ser uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Tem que se importar só com essas linhas do meio em que a conclusão é falsa, né? Vamos lá. Só que nessa primeira linha aqui, A implica B é falso. Né? E nessa outra linha aqui, B implica A é falso. Né? Então, em todas as linhas, ou a conclusão é verdadeira, no caso da primeira e da última, ou pelo menos uma premissa é falsa, no caso da segunda e da terceira. Então, só sobrou dizer que o argumento é válido mesmo. Não vai ter aquela linha ruim, né? Que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Beleza? Então, vamos para o próximo. Quer saber quais são as proposições que a gente está querendo saber agora, né? A ou B implica A, certo? Qual é a segunda? Ah, tá, aqui já é a conclusão, né? Não A implica não B. Não A implica não B. Vamos fazer essa daqui primeiro, porque as que ela for verdadeira, a gente não precisa se preocupar. Então aqui, ó, vamos fazer o não A. É falso, falso, V, V. Agora fazer o não B. F, V, F, V. Né? Então aqui é V, V, F, V. Tem essas 3 linhas aqui. Ah, por que eu tô fazendo lá de cá, né? Não tem nem fórmula lá de cá. Essas 3 linhas em que a conclusão é falsa, a gente não precisa delas, né? Elas não serão linhas em que as premissas... Ou essas 3 linhas em que a conclusão é verdadeira, a gente não precisa delas. Porque elas não serão linhas em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Sobrou essa daqui. Né? Então, vamos lá. B implica A nessa linha é falso, né? Porque B implica A. E a disjunção também é falsa. Né? Então, a única linha que a conclusão é falsa é uma linha em que as premissas são verdadeiras. Certo? Então, beleza. Vamos para a próxima. Né? Vamos só
Só repetir, tá? Nessas três primeiras... Essa linha S e essa, a conclusão é falsa. É verdadeira. Né? Por quê? Se ambos são verdadeiros, A e B, não A e não B são falsos. Falso implica falso. Nesse segundo caso, em que A é verdadeiro e B é falso, fica falso implica verdadeiro. E no último caso, em que ambos são falsos, fica verdadeiro implica verdadeiro. Então só sobrou a linha do meio, a terceira linha, em que A é falso e B é verdadeiro. Tá vendo? Só que nessa linha, tudo bem, nessa linha que A é falso e B é verdadeiro, a conclusão é falsa, né? Porque aqui vai ficar verdadeiro implica falso. Só que se A é falso, aqui fica falso. Se B é verdadeiro e A é falso, fica VF aqui e aqui fica F. F ou F dá F. Né? Então não tem linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Logo, o argumento é válido, tá? Vamos para o próximo. Vou deixar aqui essa tabela porque já poupa um pouquinho de trabalho. Olha aqui, depois se precisar eu faço a linha. Aqui são muitas. A ou B. A implica B e B implica A. Se A implica B e B implica A, quer dizer que ou... Né? Se A implica B e B implica A, quer dizer que A se somente se B. Né? Então, eu já sei que essas duas linhas do meio, a gente não vai precisar delas. Né? Então, fica aqui A ou B. A implica B. B implica A. E a conclusão é A e B. Tá, vamos lá. Isso aqui é a conclusão. Essas duas linhas do meio, né, um desses dois vão ser falso. Né? A saber, nessa linha, esse é falso. E nessa linha, esse é falso. Então, as linhas do meio não importam, porque não é uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Essa linha aqui, esse é falso, A ou B. Então, ela também não importa. Só sobra a primeira linha. Então, nessa primeira linha, isso aqui é V, isso aqui é V, isso aqui é V, isso aqui é V. Logo, válido. Não tem linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Vamos para o 5. 5 aqui já tem A, B e C, né? Mas vamos tentar. Aqui todos vão ter A, B e C. Deixa eu botar a tabela aqui do A, B e C. Deixa eu ver, gente. Tem A, B e C, A, B e C, A, B e C, A, B e C, A, B e C. Tá. Então, aqui já é uma situação de 8 linhas, né? Beleza. Vou tentar manter essa tabela aqui. Vamos lá para as fórmulas, né? B e A implica C. Já C e A implica B. Eu quero saber se daqui se segue que C e B implica A. Vamos lá, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: como a conclusão é essa terceira fórmula aqui, as linhas em que a conclusão é verdadeira, a gente não precisa fazer. As linhas em que A é verdadeira, isso aqui vai ser um condicional com um consequente verdadeiro. Então, ele vai ser sempre verdadeiro. Né? Então, essas linhas aqui a gente não precisa fazer. Certo? A gente já cortou metade das linhas, né? Vamos lá. Vamos fazer as outras, né? Nessas linhas aqui o A é falso. Então, se C e B for falso, então aqui, ó, C e B fica verdadeiro, falso, falso, falso. Aqui nessa linha todos os A's são falsos, né? Então, aqui fica falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A única linha que a gente precisa se preocupar é essa do meio. Né? Por quê? Deixa eu explicar novamente. Nas primeiras 4 linhas, o A é falso. De modo que a conclusão é um condicional com consequente... Ou o A é verdadeiro. De modo que
a conclusão é um condicional consequente verdadeiro, ela é verdadeira. Uma linha em que a conclusão é verdadeira não é uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Então, as primeiras 4 linhas está verdadeiro. A gente não precisa se preocupar com elas. As últimas 4 linhas, o A é falso, né? Então, se o antecedente for verdadeiro, o condicional vai ser falso. Mas o antecedente aqui, C e B, só é verdadeiro nessa linha aqui. Aqui ambos são verdadeiros. Correto? De modo que as outras linhas todas, o antecedente é falso. E o condicional também é verdadeiro. Então, a única linha que a gente precisa saber é essa linha aqui, em que o A é falso. É a única linha que possivelmente invalida esse argumento. Então, vamos lá. Aqui, C e A é falso, né? Então, esse condicional é verdadeiro. Né? Porque C e A é falso. Porque o A é falso, então C e A é falso. Condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro. E B e A. B e A também é falso, né? Porque o A é falso e o condicional é verdadeiro. Então aqui, gente, a gente tem realmente uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Logo, esse argumento é inválido. Continuando aqui, tá? Só vou dar uma apagadinha aqui. Vamos para a próxima. Tá, vamos lá. Quais são as formas que a gente quer avaliar? Não é o caso de não A ou não B. A implica não C. E nossa conclusão é A implica que B implica C. Novamente, se essa aqui é a conclusão, as linhas que a conclusão é verdadeira, a gente não precisa fazer. Ora, toda linha em que o A for falso, esse condicional vai ser verdadeiro. Porque é um condicional com antecedente falso. Então, as 4 linhas de baixo, a gente não precisa se preocupar. Para essas linhas de cima, vamos ver. O A é verdadeiro, né? Então, se isso daqui for falso, se B implica C for falso, o condicional vai ser falso, né? Mas aqui, primeira linha é verdadeiro, na segunda linha ele é de fato falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, nessa linha aqui eu tenho verdadeiro implica verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro implica falso, falso, verdadeiro implica verdadeiro. Certo? Então, a única linha que a gente precisa se preocupar é com essa. Porque nas outras linhas, o antecedente é verdadeiro. Eu preciso me preocupar com a linha que A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é falso. Né? Se A é verdadeiro e C é falso, né? A é verdadeiro e C é falso, então aqui é verdadeiro implica verdadeiro. Então esse aqui vai ser verdadeiro. Então essa linha continua nos preocupando. Vamos ver se a outra premissa é verdadeira. Não A fica F, não B fica F. De modo que isso aqui fica F e isso aqui fica V. Então esse argumento aqui é inválido, porque a segunda linha é uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Vamos para a próxima. Beleza. Ó, aqui a gente já viu o seguinte. C e não C. Essa é a conclusão. Essa conclusão aqui, ela é uma contradição, né? Então, ela é sempre falsa. Então, todas as linhas agora nos preocupam, né? Se tiver qualquer linha em que as premissas sejam verdadeiras, ou seja, se as premissas forem meramente consistentes, esse argumento é inválido. Esse argumento só vai ser válido se as premissas também forem contraditórias. Né? Vamos lá. Então, vamos tentar achar aqui. São 3, né? Não, são 2 só. Então, A. Vamos tentar achar aqui uma linha em que as premissas são verdadeiras para a gente invalidar esse argumento. Não C e não B implica não A. Vamos lá. A gente quer uma linha em que as premissas sejam verdadeiras para a gente dizer que esse argumento é inválido.
todas as linhas em que C é verdadeiro, essa segunda premissa aqui é falsa. Né? Por quê? Que é uma conjunção com não C. Então, sempre que C for verdadeiro, essa premissa vai ser falsa. Então, aqui fica falso, falso, né? Falso, pula 1 e falso. Então, essas aqui são linhas que a gente já não precisa se preocupar. A gente já tem uma premissa falsa. Ademais, todas as linhas em que o A for falso, a primeira premissa vai ser falsa, né? Porque a primeira premissa ela é uma conjunção, um dos conjuntos CA. Então, essa linha aqui, o A é falso. Essa linha aqui, o A é falso. Então, essas duas linhas a gente não precisa se preocupar. Então, a gente precisa se preocupar só com a segunda e com a quarta linha. Então, vamos calcular a segunda e a quarta linha, né? B implica C aqui é falso. De modo que aqui também é falso, a gente não precisa se preocupar com essa linha. B implica C aqui é verdadeiro, como A é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Então, essa linha aqui continua nos preocupando, né? A gente tem uma conclusão falsa e uma premissa verdadeira. Vamos ver se a segunda é. Né? O não C é verdadeiro, porque o C é falso, né? Aí o não B implica não A. Ou seja, A implica B. Né? Já fazendo aqui, né? Nessa linha A implica B? Não, né? A não implica B, porque A é verdadeiro e B é falso. Então, essa linha aqui é falsa. Então, a única linha que poderia nos preocupar não é uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Esse argumento aqui é válido. Né? Mas se as premissas... Quer dizer o seguinte, porque as premissas elas são inconsistentes. Não tem nenhuma linha que elas sejam verdadeiras. Então, de modo que não tem nenhuma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Vamos lá. Aqui eu já sei que esse argumento é válido, tá? Por quê, gente? Olha só. Uma das premissas é A e B. E a conclusão é A ou B. Certo. Quais são as linhas em que A e B é falsa? Eu não preciso me preocupar. Então, A e B é verdadeira aqui e é falsa em todas as outras, tá? Então, eu só preciso me preocupar com essas duas linhas. Certo? Porque nessas duas linhas aqui também. Só que nessas duas linhas, a conclusão é verdadeira. Né? De modo que eu não preciso me preocupar com elas também. O ponto aqui é o seguinte: se uma premissa é A e B é mais forte do que A ou B. A e B só é verdadeiro se tanto A quanto B for verdadeiro. De modo que se tanto A quanto B é verdadeiro, para a premissa ser verdadeira, a conclusão é verdadeira. Né? Eu poderia derivar a conclusão só da primeira premissa. Não preciso das outras duas. Tá bom? Então, por isso ela é válida. Vamos para a próxima. Se A implica B, né? Então a premissa é A implica B, e a conclusão é essa fórmula gigante, né? Que é ou A e B são ambos verdadeiros, ou A e B são ambos falsos. Aqui na verdade não tem C, né? Mas vamos fazer aqui para não ter que apagar essa tabela, tá? Isso aqui não é um argumento válido, não. Por quê? Porque se o A for verdadeiro... desculpa, aqui é A e B são ambos falsos, né? Ou não A e não B. Bom, vamos pegar essa linha aqui, gente, ó. Em que o B é verdadeiro e o A falso. Vamos pegar essa linha aqui, ó. B é verdadeiro e A falso. Nesse caso, A implica B é verdadeiro. Né? Mas aqui, ó, A e B é falso. Não A ou não B e não B é falso, né?
Não A e não B fica falso também, porque não A e não B está falando que ambos são falsos, né? Não é o caso nem de ambos serem verdadeiros, nem ambos serem falsos. Então essa linha aqui é uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. A gente não precisa fazer a tabela toda, tá? Deixa eu tentar aqui dar um... Opa. Indicar, né? Tentar fazer uma... Aí. Agora, bora pro último argumento aqui do H. Grandão, né? Mas vamos lá. A gente já não está mais com medo de argumento. Porém, né, para argumentos desse tamanho, é mais indicado fazer tablô ou dedução natural. São coisas que eu vou fazer o vídeo do exercício do tablô em algum momento próximo. Né? Dedução natural vai ficar para depois, porque provavelmente eu não vou dar dedução natural em lógica 1. Certo? Vai ficar para lógica 2. Aqui não sei nem se vai caber, né? Fazer pequenininho aqui. Ó. Não A implica, vou botar aqui embaixo. Ó. Não B ou não C. Vamos lá. Vamos eliminar as linhas aqui, né? Pra gente não precisar fazer tudo. Veja só. Se o A for verdadeiro, o não A aqui, né? O antecedente desse condicional vai ser falso. E esse condicional vai ser verdadeiro. Né? De modo que se o A for verdadeiro, esse condicional aqui é sempre verdadeiro. Então a gente não precisa dessas linhas aqui. Né? Porque a conclusão vai ser verdadeira nessas linhas. Certo? Então já fiz isso daqui. Ademais, vamos ver. As outras acho que vai ter que fazer, hein? Vamos lá, vamos fazer esse primeiro aqui. Não há, né? Então aqui o não há sempre é verdadeiro. Porque o A sempre é falso aqui nessas últimas 4 linhas. Então, se o B for falso, né, a premissa vai ser falsa. Então fica assim, né? Então essas duas linhas também a gente não precisa se preocupar, porque tem uma premissa falsa. Vamos nessa daqui. Não B implica C. Então, dessas duas linhas, o B é verdadeiro, né? Então, tudo bem, não B implica C, né? Porque como o B é verdadeiro, não B é falso. Agora, aqui, não C implica A. O A é falso nessas duas linhas, né? Então, se o não C for verdadeiro, ou seja, se o B for falso, ou se o C for falso, isso aqui vai ser falso. Então, também a gente não precisa dessa linha. Então, a única linha que nos preocupa é essa. Né? Então, vamos lá. Não B ou não C. Isso aqui é falso, né? Porque tanto B quanto C é verdadeiro. Não B ou não C, nenhum nem outro. Nem não B é verdadeiro, nem não C é verdadeiro. E o não A, então aqui, ó. Aqui é uma linha em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Isso aqui é inválido. Certo? Vamos para a última, então, aqui agora, que é o I, né? Para cada um dos 5 argumentos abaixo, decida se levar a mesma coisa, né? Inválido, inválido, válido, inválido, usando tabelas de verdade parciais ou completas, conforme for o caso. Então, vamos ver. Tá, eu tenho aqui uma tabela, a primeira é 4 linhas, a segunda tem 8, a terceira tem, sei lá, 64 linhas, a quarta tem 8, a terceira tem 2, 4, 8, 32, né? E a última tem 4. Obviamente a gente não vai querer fazer essas linhas tudo, né? A gente vai tentar dar um jeito aqui de responder sem fazer 32 linhas, pelo amor de Deus. Nesses casos, como eu falei, melhor fazer o tablô, melhor fazer dedução natural, etc. Se você souber, né? Então vamos para o primeiro aqui. Então, eu tenho um A, tenho um B, né? Minha conclusão é o A. Né? Então, vamos lá. VV, FF, VF, VF. Toda linha em que o A for verdadeira, a conclusão vai ser verdadeira.
né? Então, são linhas que eu não preciso nem calcular essa fórmula grande aqui. Né? Não preciso calcular porque a conclusão é verdadeira, então não vai ser uma linha que vai invalidar meu argumento. Tá, nessas duas linhas aqui, realmente, a conclusão é falsa, né? Então, se a premissa for verdadeira, o argumento vai ser inválido. B se somente se A. Aqui está errado, né? BF. B se somente se A vai dar falso aqui, né? Porque A e B tem... Mas aqui vai dar verdadeiro. F com V dá falso. Então essa linha aqui também não é uma linha que nos preocupa. B se somente se A aqui vai dar verdadeiro. Isso aqui vai dar falso, aqui vai dar verdadeiro. Então essa linha aqui, quando ambos são falsos, é uma linha que a conclusão é verdadeira que a premissa é verdadeira e a conclusão falsa. Tá? Vamos para a próxima. Vamos tentar aqui só achar uma linha mesmo, né? Torcer para que não precise fazer a tabela toda, tá? Uma linha que as premissas são verdadeiras. E é a conclusão falsa, né? Nossa conclusão aqui é essa daqui, né? Vou botar só um ponto, tá? Essa aqui é a nossa conclusão. Então, uma linha que a conclusão é falsa, tem que ser uma linha que B... Não, B ou C seja falsa, né? Mas, de qualquer forma, uma linha que as premissas são verdadeiras, para não A ser verdadeiro, A tem que ser falso. Né? Então, uma linha que as premissas são verdadeiras é uma linha que A é falsa. Mas, como A é falsa, para essa premissa aqui ser verdadeira, o B tem que ser verdadeiro. Né? Então, vamos colocar aqui o C falso. Pronto. Se o C for falso, esse daqui vai ser verdadeiro. Né? B ou C vai ser verdadeiro. Mas ainda assim, B e C vai ser falso. Então, essa aqui é uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, logo ele é inválido. Torcer para tudo ser inválido, né? Se tudo for inválido, a gente consegue só invalidar sem precisar ficar fazendo a tabela completa. Torcendo especialmente para que esse seja inválido, né, gente? Esse daqui, eu não vou nem copiar, porque ela é muito grande, né? Vamos lá. A gente quer uma linha em que essa fórmula grandona aqui seja verdadeira ou seja falsa e as outras sejam verdadeiras. Vamos ver, gente. Tá, como a gente quer uma linha que isso aqui seja falso, tanto A quanto C tem que ser falso. Né? Porque se ou o A ou o C for verdadeiro, vamos botar aqui nossa atribuição aqui. C, D e E. A gente quer uma linha que essa conclusão seja falsa. Então, essa linha necessariamente tem que ser uma linha em que o A seja falso e o C seja falso. Né? Por quê? Porque se o A ou o C for verdadeiro, essa disjunção aqui vai ser essa disjunção vai ser verdadeira e como a fórmula da conclusão é uma disjunção, a fórmula vai ser verdadeira. Mas tem que ser uma linha em que o B seja verdadeiro, né? Porque para essa, vamos dizer que a gente conseguiu, a gente colocou o A e o C falso, então essa parte da disjunção vai ser falsa. Mas aí precisa que essa parte aqui também seja falsa, né? Porque isso aqui é uma disjunção. Então, de modo que para essa parte ser falsa, o B tem que ser verdadeiro. Certo? Porque vou precisar aqui ter um VF. E para essa parte ser falsa, tanto E quanto D tem que ser falso. Certo? Então, essa daqui é a única interpretação que falsifica a conclusão. Tá? O A falso, B verdadeiro, C, D e E falso. Agora a gente tem que ver se nessa interpretação aqui as premissas são todas verdadeiras. A implica C. Como ambos são falsos, aqui vai ser verdadeiro. Então aqui a gente já está falso, né?
Bom, como é falso, né? Não importa o que ele está implicando, isso aqui vai ser verdadeiro. Agora o B. B implica num D. O B é verdadeiro, né? Mas como o D é falso, fica verdadeiro, implica verdadeiro, verdadeiro. Então, essa daqui é uma interpretação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. A gente não precisou fazer a tabela de 32 linhas. Vamos para a próxima. Mesma coisa aqui, né, gente? Vamos lá. A gente precisa de uma atribuição que faça essa conclusão ser falsa, né? Porque só assim a gente vai ter uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Para essa conclusão ser falsa, necessariamente o A tem que ser verdadeiro. Né? Porque se essa conclusão é um condicional, para o condicional ser falso, ele tem um antecedente verdadeiro e o consequente falso. Então o A tem que ser verdadeiro. Né? Aí tudo bem. Aí ou o B é falso ou o C é verdadeiro. A gente não tem como saber. Né? Vamos ver aqui se tem outro. Né? Se eu botar aqui o C verdadeiro, o B verdadeiro e o C falso, como é que fica? Olha só. O A é verdadeiro, o B é verdadeiro e o C é falso. Né? Então, esse condicional aqui fica falso, né? E esse condicional, e o antecedente é verdadeiro, esse condicional fica falso. Certo? Então, essa daqui, nessa atribuição aqui, nessa interpretação, a conclusão é falsa. A primeira premissa é verdadeira, né? C implicar, implica, porque C é falso. C implica B, implica, porque C é falso. Então, essa daqui é uma atribuição que as premissas são verdadeiras, conclusão falsa, inválido. Vamos para a última. Esse aqui é válido. Vamos lá. Esse aqui, já que é a última, gente, eu estou feliz que vai terminar, vou até fazer toda. Também ela não é tão grande, né? Então, aqui é V, V, F, F, V, F, V, F. Aqui, ó. Nessa linha e nessa última linha, a conclusão é verdadeira. Então, eu não preciso me preocupar com essas linhas. Né? Nessas duas aqui, a conclusão é falsa. De modo que, se nessas duas linhas do meio as premissas forem todas verdadeiras, o argumento é inválido. Mas nessa linha aqui, essa premissa é falsa, né? Que eu tenho um condicional com antecedente verdadeiro e consequente falso. Então, eu não preciso calcular aqui. Agora vamos ver. O não B aqui fica F. E o A fica F. Então, nessa linha, isso aqui é falso. Né? Então, eu não preciso calcular essa. Então, por causa desses resultados aqui, eu sei que esse argumento é válido. Tá bom, gente? Então, ufa, né? Foram muitos exercícios. Umas 4 horas fazendo exercícios. Já estou malhado no meu cérebro lógico. Tá bom? Vejo vocês depois. Então, um abraço.